Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do quadro Residência, lá vou eu. E o episódio de hoje é sobre a avaliação nutricional de crianças e adolescentes, onde nós trouxemos o tema Aprenda de uma vez a utilizar as curvas de crescimento. Meu nome é Karina, estou aqui com a Aline, somos da Nutrição em Foco e, em parceria com a Plenitude Educação, ensinamos nutricionistas a passarem na prova de residência em nutrição. E esse tema de hoje foi escolhido pelos seguidores da Nutrição em Foco e que participam no grupo de residência em nutrição do WhatsApp. E a Aline irá falar conosco hoje um pouquinho mais sobre esse tema, para esclarecer as principais dúvidas, ensinar de maneira prática como utilizar a curva de crescimento, que é uma dificuldade para algumas pessoas. E agora eu vou passar a palavra para a Aline. Vamos lá? Obrigada, Cá. Olá, pessoal. Bom, nessa aula a gente vai discutir um pouquinho sobre as curvas de crescimento, tanto na infância quanto na adolescência, pensando especialmente no processo seletivo da residência, mas também como vocês utilizam esse conhecimento na prática profissional. Pode passar, Cá. Então, essa aula foi baseada no Manual da Sociedade Brasileira de Pediatria, Manual de Avaliação Nutricional da Criança e também do Adolescente, um documento que eu recomendo que vocês leiam, porque ele discute as curvas de maneira bastante detalhada, os principais aspectos que precisam levar em consideração na interpretação desses dados. E esse outro material aqui do ladinho, Manual de Avaliação Nutricional de Crianças e Adolescentes, ele tem como foco principal as técnicas de aferições antropométricas. É um material elaborado pela Universidade Federal do Maranhão e eu recomendo também que vocês façam a leitura, ele é bem objetivo e pode ajudar nesse processo de estudar, seja para residência ou até mesmo para concursos. Então, são dois materiais bem legais para vocês se aprofundarem um pouquinho mais sobre esse tema. Pode passar, por favor. Então, vamos iniciar primeiro discutindo os índices antropométricos. Por que que essas curvas de crescimento, elas são tão importantes na avaliação da criança e do adolescente? Inclusive, é por esse motivo que elas estão presentes na caderneta da criança, no Sistema Único de Saúde. Então, os índices utilizados nessa fase da vida, eles servem para que a gente consiga monitorar as condições de saúde e também as condições de nutrição de crianças e de adolescentes que estão sendo acompanhados. E dessa maneira a gente consegue entender se essa criança ou se esse adolescente tem algum desvio ponderal, por exemplo, está apresentando desnutrição ou está apresentando excesso de peso. Então, através desses índices, nós conseguimos fazer essa avaliação sistemática, tanto do crescimento quanto do desenvolvimento de crianças e adolescentes. E quando a gente começa a estudar esse assunto, a gente acaba se esbarrando em alguns termos que podem dificultar essa interpretação dos dados e, inclusive, a utilização desses materiais que eu comentei. Então, um ponto muito importante é entender o que significa, o que são os referenciais antropométricos, tá? Que aí eu vou detalhando isso com vocês, porque quando vocês chegam naquele manual da SBP ou até mesmo naquele material elaborado pela Universidade do Maranhão, vocês vão perceber que existem alguns trechos que eles se referem a essas curvas de crescimento como sendo referenciais antropométricos. E se vocês não entendem o significado disso, às vezes fica difícil avançar na leitura desses materiais. Tá? Então, por isso que a gente resolveu colocar essa definição aqui, para que fique mais claro para vocês o significado disso. E aí, quando vocês escutarem isso, né, seja em algum evento, uma palestra, um congresso, ou até mesmo estudando esses materiais, vocês vão conseguir entender de uma maneira mais fácil também qual é a aplicação desses referenciais na nossa atuação profissional. Então, o que são os referenciais antropométricos?
nada mais são do que as curvas de crescimento, tá? Então, nós podemos nomear dessa maneira também, tá? Referenciais antropométricos se referem a todas as curvas que serão utilizadas na avaliação da criança ou do adolescente. E são instrumentos muito importantes na nossa atuação, tanto pensando, né, na atuação do nutricionista no serviço público quanto no serviço privado, porque a gente não pode avaliar uma criança, um adolescente, sem utilizar esses instrumentos. É um pouco diferente quando nós avaliamos, por exemplo, um adulto ou um idoso, que nós não temos necessidade de utilizar uma curva de crescimento. Agora, se estamos avaliando bebês, crianças, gestantes, nós devemos utilizar esses instrumentos, inclusive para entender se aquele paciente que nós estamos acompanhando, ele pode ser classificado a partir de um parâmetro específico em normalidade. Então, por exemplo, estou avaliando o peso para a idade de uma criança de 2 anos. O peso que essa criança apresenta é considerado normal para essa idade cronológica? Ou não? Ele está se distanciando em relação a outras crianças que apresentam as mesmas características. Então, esses instrumentos são úteis também para a gente conseguir fazer essa análise do quanto aquele referencial ele está dentro da normalidade ou não. E existem várias curvas de crescimento a depender de qual faixa etária nós estamos acompanhando. Daqui a pouco a gente vai discutir um pouquinho das diferenças, por exemplo, de uma criança menor de 5 anos, acima de 5 anos, adolescentes, mas de modo geral, as curvas mais utilizadas na prática são aquelas que estão presentes também na caderneta da criança, que é uma recomendação, inclusive, do Ministério da Saúde. Isso significa que na avaliação da criança e do adolescente nós utilizaremos apenas curvas? Não. Existem outros instrumentos que complementam essa avaliação nutricional. Então, alguns parâmetros que são utilizados nessas fases incluem a avaliação da estatura, a avaliação do peso. Em alguns casos, nós utilizamos também circunferências e dobras cutâneas. Isso depende bastante de quem é o público que está sendo acompanhado e também depende muito de qual é o serviço que nós estamos inseridos. Então, alguns serviços acabam adotando determinadas dobras ou determinadas circunferências, porque atendem com mais frequência crianças que estão fugindo da normalidade em relação a alguns parâmetros, e por isso é importante complementar através desses dados. Em outros casos, não. O serviço acaba utilizando de uma maneira mais frequente apenas a curva de crescimento, e isso já serve como base para a interpretação da avaliação antropométrica. Mas aqui nós poderíamos citar, por exemplo, a circunferência do braço como uma medida antropométrica que também pode ser utilizada na infância e na adolescência, a circunferência abdominal, que também tem referência tanto para a infância quanto para a adolescência, e as dobras cutâneas, né? Sendo algumas mais comuns, por exemplo, a dobra cutânea do tríceps, a dobra cutânea bicipital, a subescapular, são medidas utilizadas também para essas fases da vida. E essas curvas de crescimento, elas são essenciais, na avaliação da criança e do adolescente, porque nós não temos um instrumento que a gente consiga olhar de maneira individualizada se o crescimento e o desenvolvimento daquela criança ou do adolescente estão dentro da normalidade. Então, para que a gente consiga fazer essa avaliação, nós dependemos de um instrumento que compara crianças que apresentam a mesma faixa etária e o mesmo sexo. Então, quando nós pegamos o dado da criança e do adolescente e incluímos esses dados na curva, é isso que nós estamos fazendo, comparando o paciente a
outras crianças ou outros adolescentes que apresentam as mesmas características. E isso é muito importante, inclusive na interpretação, dos dados, né? Sempre que nós falamos de avaliação antropométrica nessas fases, a gente tem que ter um pouquinho de sensibilidade também ao interpretar esses dados, porque vejam, as crianças da curva são crianças que tiveram condições perfeitas, né, de acesso ao serviço de saúde, que tiveram, por exemplo, amamentação, que tinham uma renda específica. Então, são aquelas crianças tidas como padrão ouro, né, que tiveram todas as condições necessárias para crescer e se desenvolver. E quando nós estamos atendendo uma criança ou um adolescente, muitas vezes essa criança ou esse adolescente não teve tudo isso, né? Então, ela pertence, por exemplo, a uma classe socioeconômica que dificulta o acesso ao serviço de saúde. Talvez ela não tenha realizado, todas as vacinações que são necessárias para aquela fase, não recebeu aleitamento materno exclusivo. Então, claro que a gente tem que ter esse cuidado na interpretação, porque nós estamos fazendo necessariamente essa comparação quando nós utilizamos um referencial antropométrico. Então, estamos comparando o nosso paciente a crianças ou adolescentes da mesma idade e do mesmo sexo, mas que tiveram alguns critérios para participarem desses estudos para a elaboração da curva. Pode passar, por favor, Cá. E no momento que essas curvas foram elaboradas, todos os pesquisadores envolvidos fizeram uma seleção de crianças e adolescentes, atendendo aquilo que é considerado como sendo ideal para utilizar como um referencial. Então, essas amostras foram representativas e consideraram crianças e adolescentes sadios. E os parâmetros antropométricos utilizados para a elaboração da curva, por exemplo, peso, estatura ou até mesmo o IMC, eles foram avaliados de maneira sistemática, utilizando uma metodologia bastante cuidadosa e que também tiveram instrumentos utilizados que são validados para a elaboração desses referenciais antropométricos. E a partir desse estudo, composto então por esse público, é que houveram as publicações das curvas com dados precisos, bastante acurados e também confiáveis. E é por isso que nós utilizamos essas curvas de crescimento na prática clínica, né? Porque felizmente esses estudos foram bem desenhados e a gente consegue fazer essa análise comparando esse público a outros que participaram da amostra desses estudos aqui. Pode passar, por favor. E nós tivemos, então, duas etapas, pessoal, na elaboração dessas curvas. A primeira é que os dados eles foram coletados de forma prospectiva e ao longo do tempo, e essas crianças participaram da elaboração desses referenciais quando elas atingiam diferentes idades. Então, a mesma criança foi avaliada várias vezes ao longo do tempo. Esse tipo de estudo nós chamamos de estudo longitudinal, porque percebam que a criança foi avaliada ao longo do tempo, né? Então, várias mensurações em momentos diferentes. Mas esses estudos também contemplaram dados que foram coletados apenas em um momento. E, posteriormente, esses dados foram tratados matematicamente como se essa mesma amostra tivesse sido acompanhada ao longo do tempo. Então, alguns ajustes matemáticos foram feitos também quando, porventura, essa criança foi avaliada em um único momento. Esse tipo de estudo, em que se avalia a população em um único momento, é chamado de estudo transversal. É um estudo
observacional, que eu não acompanho essa criança ao longo do tempo. E por esse motivo que os pesquisadores tiveram que tratar esses dados matematicamente, como se essas crianças tivessem sido avaliadas em momentos diferentes, tá? Então, as curvas de crescimento consideraram estudos longitudinais e também estudos transversais para que houvesse a publicação dessas curvas. E outra dificuldade que nós nos deparamos na prática clínica, e que eu percebo isso, a Karina também, né, com muitos dos nossos alunos, é a dificuldade muitas vezes de entender qual é o significado de um percentil. O que significa o score Z? Por que que o score Z é que está presente na caderneta da criança e as curvas não estão em percentil? Então, nós trouxemos aqui de uma maneira mais objetiva, mas sem deixar de comentar sobre isso, porque eu percebo que é uma dificuldade encontrada por muitos estudantes, né? E se vocês não entendem o significado do percentil ou do score Z, como é que a gente faz uma análise disso quando nós incluímos os dados na curva, tá? Então, vamos refletir aqui a respeito desses parâmetros para ficar um pouco mais fácil na interpretação das curvas também. Então, percentil, pessoal, nada mais é do que a utilização de valores que estarão ordenados de maneira crescente. Então, se considera no percentil 100 valores, tá? Então, lembrem sempre que percentil é por 100. Então, eu estou pegando os dados das crianças que foram avaliadas nesses estudos e eu estou ordenando o peso delas de maneira crescente. O mesmo em relação à estatura, o mesmo em relação ao IMC. E os valores de percentil, eles vão indicar essa distribuição ordenada, visto que nós fizemos uma organização desses valores das amostras que foram utilizadas. Pensando que na infância e na adolescência é muito mais frequente encontrar um público saudável, a grande maioria das crianças e dos adolescentes estarão próximos ao percentil 50, que é justamente o mais comum nessa população. Então, a grande maioria das crianças e adolescentes terão um peso esperado, uma estatura esperada para aquela idade. Por isso que eles ficam bem próximos ao percentil 50. Isso significa que a metade, ou seja, 50%, terão um peso superior ao seu, enquanto que uma outra metade, ou seja, os outros 50%, terão um peso inferior. Então, quando nós temos uma criança no percentil 50, ela faz parte da média. A maioria estará ali. Mas, obviamente, que haverão crianças que se distanciam um pouco mais, não é? Por exemplo, eu tenho uma criança que está com peso um pouquinho mais baixo, ou uma criança que está com peso um pouco mais alto. Então, ela se distancia do percentil 50, que é a média para aquele parâmetro específico. De uma maneira até mais didática, gente, pensem o seguinte: nós estamos avaliando o peso de crianças em uma determinada sala de aula. E eu vou ordenar o peso dessas crianças em 100 valores. A grande maioria das crianças estarão perto do percentil 50 naquela sala. Mas eu tenho criança que está pesando um pouquinho mais, então ela tem o percentil 85, ou ela tem acima do percentil 85. Significa que ela se distanciou um pouco mais da média. Mas temos também crianças naquela sala que apresentam peso inferior da maioria das crianças. Então, ela está com um peso um pouco mais baixo quando eu olho para os demais. Então, ela está se distanciando
daquele valor que é mais frequente naquela população. Por isso que a gente sempre compara em uma curva a nossa criança, o nosso adolescente com outros. Então, o esperado é que esteja próximo aos 50. Mas caso isso não aconteça, a gente precisa analisar outras variáveis, não é? Tem a genética envolvida, tem os fatores ambientais. Então, é uma criança que fica doente com frequência, ela tem alguma doença que pode ter comprometido o seu crescimento e desenvolvimento. Então, é claro que a gente não pode se apegar apenas a uma curva de crescimento. A gente precisa considerar outros dados nessa avaliação antropométrica, tá? Então, muito cuidado porque ninguém quer ficar criando uma neurose apenas a partir de dados matemáticos, né? A gente precisa utilizar esse raciocínio clínico e entender talvez o que aquele parâmetro esteja me indicando, né? E de que maneira eu posso corrigir isso também, né? Será que a partir de uma intervenção nutricional eu consigo recuperar o peso dessa criança? Será que se ela receber todos os nutrientes necessários, a quantidade de calorias suficiente, eu otimizo o seu ganho de estatura? Então, por isso que é tão importante fazer essa avaliação aqui, tá? Então, saibam que o percentil 50 é normalmente onde a maioria estará, mas haverá sempre crianças e adolescentes que se distanciam um pouco mais em função desses fatores genéticos e também dos fatores ambientais. E chegamos então a um outro parâmetro que pode ser utilizado na curva de crescimento, que é o score Z. O score Z, pessoal, ele está mostrando qual é a diferença em relação ao valor da mediana que foi estimada. Então, é um pouco parecido quando nós olhamos para o percentil, mas existem algumas diferenças em relação à distância entre a mediana e outros valores, tá? Então, no score Z, para cada desvio da mediana, isso será chamado de desvio padrão. Então, eu posso ter um desvio padrão, eu posso ter dois desvios, para mais ou para menos, tá? Então, sempre eu estou utilizando como referência o valor da mediana. E para cada distanciamento da mediana, isso será chamado de desvio padrão. Por que que a curva em score Z é a preferida e a recomendada, inclusive, pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde? As curvas de crescimento na caderneta da criança, no SUS, estão em score Z. Por quê, né? Existe essa preferência normalmente pelo score Z e não pelo percentil? Porque os valores são mais precisos. Então, por exemplo, né, se eu utilizo uma curva em score Z, eu consigo identificar de uma maneira muito mais acurada aquela criança que está com sobrepeso ou que está com obesidade. Isso não significa que no percentil isso não seria visto. Mas talvez a criança poderia ser considerada como normal no percentil, e no score Z ele tem mais sensibilidade para identificar quando a criança já tem um pequeno desvio da normalidade. Então, o score Z, ele é mais específico, ele é mais acurado, ele é mais preciso. E por isso que mais recomendado também para utilização na prática profissional. Isso significa que eu não vou utilizar de maneira nenhuma o percentil? Claro que não, né? Existem muitos serviços, inclusive, que acabam utilizando o percentil e não o score Z. Então, isso cabe ao serviço, aos profissionais que estão envolvidos naquele serviço, em fazer a escolha se as curvas serão em percentil ou em score Z. É só importante que vocês saibam que o score Z ele é mais preciso, tá? Então, pode ser mais interessante dependendo do público que está sendo acompanhado. E chegamos então às orientações
tanto do Ministério da Saúde quanto da Organização Mundial da Saúde. Quais são os índices antropométricos recomendados por ambos? Em menores de 5 anos, existe uma referência internacional da Organização Mundial da Saúde, que foi publicada em 2006, que recomenda a utilização de determinados índices antropométricos. E esses índices estão presentes na caderneta de saúde da criança. Já em crianças com idade superior a 5 anos ou em adolescentes, nós utilizamos curvas de referência internacional, também publicadas pela Organização Mundial da Saúde, mas com data, né, que foram lançadas em 2007 e que também estão presentes na caderneta. E para esses parâmetros, nós temos curvas de referência que variam dos 5 anos até os 19 anos. Então, contemplam tanto crianças quanto adolescentes. Então, para crianças menores de 5 anos, nós utilizaremos as curvas da Organização Mundial da Saúde, publicada em 2006, que indicam o crescimento de crianças que vivem em ambientes socioeconômicos adequados e que também tiveram boas condições, né, de acesso a serviços de saúde e que também tiveram uma alimentação apropriada para que ela atingisse todo o seu potencial de crescimento e desenvolvimento, tá? Então, era aquilo que eu estava comentando no início da aula. Quando eu coloco a criança na curva, eu estou comparando a minha criança com crianças que viveram em ambientes adequados para o seu crescimento e desenvolvimento. Já nas curvas de referência internacional da OMS, que foram publicadas em 2007, são curvas que contemplam idade de crianças superiores a 5 anos e que também contemplam os adolescentes. Essa curva, pessoal, ela foi elaborada a partir de uma reanálise de dados do NCHS, publicada em 1977, em que os pesquisadores precisaram fazer alguns ajustes matemáticos para que fosse possível utilizar essas curvas dentro dessa faixa etária, dos 5 até os 19 anos, tá? E incorporaram, então, os dados do NCHS a partir desse outro estudo que teve como base o ano de 2006. Então, em outras palavras, a curva de 5 a 19 anos é uma curva que considera dados do NCHS e também os dados da Organização Mundial da Saúde de 2006. Eles fizeram ajustes matemáticos para que houvesse a publicação no ano de 2007. E quais são os índices recomendados pela Organização Mundial da Saúde? Esses índices, eles variam de acordo com a idade. Então, por exemplo, se eu estou avaliando crianças de 0 a 5 anos incompletos, a recomendação da OMS é de utilizar a curva de peso para a idade, peso para a estatura, IMC para a idade e estatura para a idade. Então, esse é um aspecto muito importante quando vocês estão estudando. Inclusive, uma dica que eu dou para vocês é vocês elaborarem uma planilha no Excel ou uma tabela em folha de sulfite e vocês vão detalhando em diferentes fases da vida quais são os índices antropométricos que devem ser utilizados. Então, por exemplo, se eu estou avaliando uma gestante, quais são os índices recomendados pela OMS? Eu estou avaliando recém-nascido, quais são os parâmetros antropométricos que precisam ser avaliados? O mesmo em relação a criança, adolescente, adultos e idosos, porque às vezes existe uma confusão em relação a isso. E eu já vi em algumas provas de residência e também de concursos que eles pedem justamente para vocês apontarem quais são os índices que devem ser utilizados
em uma determinada faixa etária. Então, se vocês têm isso organizado, fica mais fácil para rever antes da prova e também é uma maneira de vocês conseguirem memorizar, né? O que que eu devo utilizar para cada fase da vida, tá? Então, para crianças de 0 a 5, esses parâmetros que eu comentei. Já para crianças de 5 a 10 anos, a recomendação da OMS é de utilizar a curva de peso para a idade, IMC para a idade e estatura para a idade. Então, percebam que, a partir dos 5 anos, não se recomenda mais a utilização da curva de peso para a estatura, tá? Então, apenas para menores de 5 anos. E nos adolescentes de 10 a 19 anos, nós devemos utilizar duas curvas: a curva de MC para a idade e a curva de estatura por idade. Aqui não é o objetivo da aula detalhar, né, as medidas antropométricas e outros parâmetros que podem ser utilizados, mas só para comentar, pessoal, não se esqueçam que na adolescência, além de utilizar a curva de crescimento, é necessário utilizar a prancha de Tanner para avaliar a maturação sexual. Então, faz parte da avaliação do adolescente não apenas olhar para a curva de crescimento, mas também olhar para o desenvolvimento da genitália, para o crescimento de mamas, mudança para a voz de adulto, a primeira menstruação nas meninas. Tudo isso nos indica esse amadurecimento sexual e que é necessário avaliar a partir de 10 anos, tá? Então, só complementando aqui para vocês se recordarem desse aspecto também. E o que que nós precisamos, então, inicialmente, avaliando essa população? Nós teremos que fazer a aferição do peso e também a aferição do comprimento ou da estatura, né? Então, em menores de 2 anos, nós chamamos de comprimento, a partir de 2 anos, nós já denominamos como estatura, tá? Então, são os primeiros parâmetros que devem ser aferidos na avaliação nutricional dessa população. Junto com isso, nós necessitamos da avaliação da idade, porque é um dado necessário para vocês incluírem na curva, né? Então, vocês precisam saber qual é a idade da criança ou do adolescente. E a partir do peso e da estatura, nós calculamos o IMC, né? E também utilizaremos a curva de IMC para a idade nessa população. De acordo com o CISVAN, a recomendação do IMC é de extrema importância. Por quê? Porque é a forma mais sensível de avaliar o excesso de peso. Então, de acordo com o CISVAN, publicado em 2008, o IMC ele precisa ser avaliado para o diagnóstico de excesso de peso e de obesidade, e que vem aumentando muito nessa população, né? Tanto na infância quanto na adolescência. Por isso que a gente precisa utilizar esse parâmetro na avaliação nutricional de crianças e adolescentes. E vamos então revisar aqui um pouquinho, pessoal, antes de ir para uma parte mais prática da aula. Qual o significado de cada parâmetro antropométrico que está sendo utilizado na avaliação de crianças e de adolescentes? Quando nós fazemos a avaliação da estatura por idade, nós estamos avaliando qual é o crescimento daquele indivíduo em relação à sua idade cronológica. Ele apresenta, portanto, uma estatura compatível com a sua idade ou não? E a gente consegue ver, então, se houveram algumas situações que podem ter dificultado esse ganho de estatura. E nós chegamos então agora nos índices antropométricos, né? O que que eles significam? Como que eu devo interpretar esses parâmetros na prática? Então, primeiro vamos falar sobre a estatura por idade. Vocês estão utilizando essa curva para todas essas fases, né? Crianças e adolescentes. E esse parâmetro, ele nos indica qual é o crescimento da criança ou do adolescente de acordo com a sua idade.
Então, em outras palavras, o que nós estamos vendo é: será que a estatura que essa criança apresenta está compatível com a sua idade cronológica? Então, ela reflete o crescimento linear dessa criança. Quando ocorrem situações adversas por longo tempo, por exemplo, uma criança ou um adolescente que não tem uma ingestão calórica suficiente, ou que não tem um consumo proteico necessário para o seu crescimento e desenvolvimento, nós vemos esse parâmetro alterado. Então, isso só ocorre quando existe um período longo de tempo, porque a estatura é um índice relativamente estável. Então, eu não consigo ver variações em um período curto de tempo. Mas se essa privação é de longa data, a gente consegue ver, por exemplo, uma criança com baixa estatura, né, que é decorrente dessa situação adversa por um período um pouco maior. Já o peso para a idade nos indica qual é a massa corporal da criança em relação à sua idade cronológica e que também pode indicar comprometimentos crônicos, né? Isso tanto em relação a um excesso de ingestão de nutrientes ou de calorias, que culmina com aumento do peso ao longo do tempo, como o contrário também, uma ingestão insuficiente ao longo dos anos pode levar a modificações no peso dessa criança. Então, a gente consegue fazer essa análise olhando para esse parâmetro. E o IMC é um dos mais utilizados e que reflete a distribuição do peso corporal em relação à estatura e também em relação à idade cronológica. Como eu mencionei no slide anterior, pessoal, esse é o parâmetro recomendado pelo CISVAM para o diagnóstico do excesso de peso e obesidade, né? Então, a gente consegue identificar crianças e adolescentes que apresentam um desvio ponderal em relação a esse parâmetro e que estão apresentando um ganho de peso excessivo. Eu coloquei aqui só para vocês não esquecerem que no adolescente nós avaliamos apenas IMC por idade e estatura por idade. Na criança, vai depender se ela é menor de 5 anos ou se tem uma idade superior a 5 anos, tá? E agora, pessoal, nós vamos para uma parte mais prática da aula, porque eu e a Karina entendemos que esse também pode ser um desafio, né? Quando vocês estão estudando esse conteúdo. Como que eu coloco isso na curva? Como que eu faço a interpretação desses dados? Então, a gente resolveu deixar esse finalzinho da aula um pouco mais prático, para vocês conseguirem visualizar tanto o traçado, né, como se vocês estivessem realizando essa avaliação, como a interpretação disso, utilizando tabelas específicas que serão apontadas nessa parte também. Pode passar, cá, por favor. Então, aqui, pessoal, nós temos uma curva de peso para a idade de crianças de 2 a 5 anos. Vocês estão vendo que é uma curva que está em rosa, porque a curva da Organização Mundial da Saúde fica em rosa para meninas e em azul para os meninos, tá? Então, aqui nós temos uma criança hipotética com o peso de 18 quilos, apresentando uma idade de 3 anos e 2 meses. Então, nós utilizaremos esses dados para fazer o traçado, tá? Percebam aqui onde está a minha setinha, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, vocês têm os valores em relação ao peso em quilos. Já aqui embaixo, vocês têm a idade em meses e anos completos. Então, vamos começar pelos 18 quilos, tá? Eu faço esse primeiro traçado aqui. Então, pessoal, essa curva que nós colocamos aqui é a curva de peso para a idade para meninas, por isso que ela está em rosinha. É a curva da Organização Mundial da Saúde para crianças de 2 a 5 anos em score Z. Então, nós temos aqui dados de uma criança hipotética, criança com peso de 18 quilos, apresentando uma idade de 3 anos e 2 meses.
Então, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, vocês têm os valores em relação ao peso, e embaixo vocês têm os anos, tá? Tanto em meses quanto em anos completos. Então, vamos utilizar primeiro o peso. Criança tem peso de 18 quilos. Então, vocês vão identificar isso na curva e vão fazer um traçado até a idade da criança. Percebam lá embaixo que ela tem 3 anos e 2 meses. Então, eu faço um traçado em relação ao peso e ele vai de encontro à idade, tá? E o círculo que nós colocamos aqui em vermelho está indicando exatamente o ponto que essa criança se encontra na curva. Como que nós fazemos a análise do score Z? Eu vou acompanhar, então, em quais linhas ela ficou dentro, né? Então, percebam que ela está dentro do score mais um, que é essa linha em laranja, e em cima, o score mais 2, que é essa linha em vermelho. Então, em relação ao peso para a idade, essa menina está entre o score mais um e mais 2, certo? E nós vamos então para a tabela de classificação. Pode passar, por favor. Então, percebam aqui a tabelinha, coloquei a referência, inclusive, se vocês quiserem utilizar, da Fiocruz, porque ele traz de uma maneira um pouco mais prática o que significa quando está em uma determinada linha, tá? Então, pode ajudar nessa interpretação. Então, em relação ao peso para a idade, essa menina ficou entre o score mais um e mais 2, que foi o que nós colocamos aqui na setinha em azul, tá? Então, ela está entre a linha amarela e a linha vermelha e está indicando, de acordo com o peso para a idade, eutrofia. No entanto, é importante ter atenção, porque ao longo do tempo, caso ela permaneça ganhando peso, ela pode apresentar um peso elevado para a idade, tá? Então, é dessa maneira que nós interpretamos essa primeira curva. Essa segunda curva já diz respeito à estatura para a idade, também criança de 2 a 5 anos em score Z. A nossa criança tem 90 centímetros e uma idade de 3 anos e 2 meses. Então, mais uma vez, nós faremos aqui o primeiro traçado em relação à estatura. Percebam ali marcando no cantinho 90 centímetros. Faço o primeiro traçado e ele vai de encontro à idade da criança, 3 anos e 2 meses. E observo mais uma vez entre quais valores ela ficou em relação ao score Z. Então, nesse caso, ela ficou entre o score menos 2, que é esse traçado que eu estou apontando para vocês em vermelho, e em seguida, em cima, a linha em laranja, que é o score menos 1. Então, em relação à estatura para a idade, a nossa criança está entre o score menos um e menos 2. E agora nós vamos à tabela analisar esse parâmetro também. Então, vejam aqui a setinha em azul, indicando onde essa criança marcou. Ela está entre menos 2 e menos um, entre a linha amarela e a linha vermelha, que de acordo com a estatura por idade, que é a última coluna que vocês estão visualizando aqui na tabela, ela apresenta uma estatura adequada para a idade, tá? Então, em relação à estatura, está dentro da normalidade. O primeiro traçado que nós faremos é em relação ao IMC. Valor de 22, faço o traçado e ele vai de encontro à idade da criança, 3 anos e 2 meses. A última linha que nós temos nessa curva é do score mais 3, que é essa linha em preto.
E a nossa criança está com ponto acima desse score mais 3, tá? É isso que nós vamos analisar na próxima tabela. Bom, então nessa tabela a gente consegue fazer a classificação do IMC para a idade. Nossa criança ficou em relação a esse parâmetro acima do score mais 3. E aqui nós olhando, e aqui quando nós olhamos então para essa coluna do IMC para a idade, ela receberia a classificação de obesidade. Então, em relação a esse parâmetro, é importante ter esse cuidado, porque ela já está apresentando obesidade. E a partir disso, então, nós assumiríamos algumas condutas, né? Por exemplo, considerando esse último parâmetro, que foi MC para a idade, que ela está acima do mais 3, observem aqui que a recomendação é verificar a existência de erros alimentares que estão contribuindo para esse ganho de peso excessivo na criança, verificar e estimular práticas corporais e também de atividade física e discutir uma intervenção conjunta com a equipe de saúde e também definindo os intervalos entre as consultas. Essa tabela, pessoal, eu retirei desse site que eu coloquei aqui, da Fiocruz, que nos orienta sobre a conduta que deveria ser tomada a partir do que nós observamos em relação à curva de peso ou à curva de IMC. Então, sempre o objetivo ao interpretar os dados de avaliação nutricional é para que a gente consiga fazer estabelecer uma estratégia nutricional mais assertiva, né? Por isso que existe uma recomendação de conduta aqui, tá? Só para fechar o que nós trabalharíamos com essa criança desse casinho. Bom, pessoal, era todo esse conteúdo que nós gostaríamos de discutir com vocês para facilitar quando vocês estiverem estudando para o processo seletivo da residência, de concurso, ou até mesmo utilizando esse conhecimento para atuação. Nós disponibilizaremos esses materiais que foram utilizados na aula da SBP e da Universidade do Maranhão no Drive do nosso grupo no WhatsApp. Então, para vocês terem acesso a esse material, participem do grupo, né? Vocês podem fazer isso escaneando aqui o QR Code, ou se tiverem alguma dificuldade para acessar essa comunidade, vocês conseguem também através do link do nosso Instagram, que é Nutrição em Foco _oficial. Nessa comunidade do WhatsApp, que é uma comunidade aberta, gratuita, além de disponibilizar esses materiais que são utilizados nas aulas aqui do nosso canal, nós também disponibilizamos editais de residência e tudo que é necessário para vocês avançarem nos estudos, né? Por exemplo, provas anteriores, ou qualquer outro material que seja útil nessa trajetória até o processo seletivo. Além disso, essa comunidade é um espaço aberto para que vocês tenham interação com candidatos do Brasil todo e que também tenham acesso mais fácil tanto a mim quanto a Karina, tá? Então participem dessa comunidade para a gente conseguir interagir e vocês conseguirem avançar nos estudos também. Então queria agradecer a todos vocês que ficaram aqui conosco até o finalzinho da aula e agora eu vou passar a palavra para a Karina. Muito obrigada, pessoal. Oi, Aline, obrigada por compartilhar essa aula tão maravilhosa conosco, né? Então, além de entender como utilizar a curva na prática, foi importante para entender um pouquinho o raciocínio por trás das medidas de percentil ou de score Z, e que são cobrados em prova de residência, de concurso também. Quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui e convidá-los a acompanhar a nossa página no Instagram, Nutrição em Foco _oficial, e também o nosso grupo do WhatsApp, porque lá nós colocaremos as datas das próximas aulas que acontecerão para que vocês não percam. Então, muito obrigada e até a próxima.